Fala, rapaziada! Mais uma aulinha de exercícios resolvidos e o assunto de hoje é importante, mas muito importante, tá? Porcentagem. Porcentagem é um assunto que está em todas as provas de vestibulares. Qualquer prova que você for fazer vai ter uma questãozinha de porcentagem. Para o Enem é muito importante, para concursos também é um assunto fundamental, junto com razões, proporções, regra de treta que a gente já viu, então é muito importante, tá? Bom, evidentemente que tem diversos tipos de questões envolvendo porcentagem, é uma fonte inesgotável. Aqui eu vou ter que escolher algumas para resolver. Então eu escolhi algumas questões que vão englobar os principais aspectos, né, as principais formas que podem ter de porcentagem nas questões, tá ok? Então você pode acessar o material dessa aula aqui no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter o PDF com o enunciado das questões, certo? Que eu vou resolver para você acompanhar, tá ok? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Exemplo 1, então. A loja vendia 2,5 mil galões de água e ela passou a vender 4 mil galões. A gente quer saber qual foi o percentual de aumento. Bom, então o que a gente vai ter que pensar? Eu vou ter um valor inicial que vai sofrer uma porcentagem e vai gerar um valor final. Essa é a ideia que eu vou ter nas questões de porcentagem. Qual que é o valor inicial? 2,5 mil, porque é o número de galões que essa loja vendia. Então eu tenho 2,5 que vai sofrer uma porcentagem que eu não sei qual é, então eu vou chamar de X. Tudo que eu não sei eu chamo de X, então tá aqui. E isso vai resultar o valor final que eu sei que é 4 mil, tá? Beleza, então 2,5 vezes x que é igual a 4. Agora é só eu instalar o meu x para achar essa porcentagem, bem fácil. Então vai ficar o seguinte, o meu x vai ser igual a 4 e aí dividido para 2,5. Professor, como é que eu vou fazer essa conta agora? Bom, a gente tem que fazer essa conta, certo? Que é uma divisão envolvendo decimais, tá certo? 4 dividido para 2,5. Aqui está a importância da matemática básica, eu vou ter que lembrar como que eu divido, certo? Números com vírgula. Lógico que na sua prova de vestibular você não vai poder usar calculadora, então já vai treinando desde aqui, tá bom? Então a gente vai pegar um rascunho aqui no cantinho e vamos fazer essa divisão. 4 dividido para 2,5. O que eu tenho que fazer para dividir números decimais, números com vírgula? Eu tenho que igualar as casas depois da vírgula, lembra disso? Então, se esse número tem uma casa depois da vírgula, esse número aqui vai ter que ter uma casa também. Eu tenho que igualar as casas decimais. Então eu acrescento zeros para igualar as casas. Então aqui eu vou colocar um zero depois da vírgula. Então, fechou uma casa depois da vírgula aqui, uma casa aqui também, eu apago a vírgula e divido normal. Então é só dividir 40 para 25. Vamos lá. Então isso aqui vai dar uma vez, certo? Eu vou ter 40 menos 25, que vai me sobrar então exatamente 15. Tá ok. 15 não dá para 25, não tem mais ninguém para baixar. O que eu faço? Eu coloco uma vírgula aqui e acrescento um zero aqui, certo? 25 para... Aliás, 150 para 25 vai dar quantas vezes? Exatamente 6, tá ok? Se eu fazer 6 vezes 25, eu tenho 150. Então, menos 150, sobra 0, minha divisão deu exata. Show de bola! Então, 4 dividido para 2,5 resulta 1,6. Agora, a gente tem que pensar um pouquinho o que significa esse 1,6. Porcentagem, a gente vai trabalhar bastante com interpretação. Certo? Então, esse x, lembra, era a nossa porcentagem, certo? Esse 2,5 sofreu uma porcentagem que gerou 4. Essa porcentagem de 1,6, o que significa 1,6? Está em forma de índice. Para que eu tenha porcentagem, é só eu multiplicar por 100, certo? Que resulta o quê? 160%. Então, qual vai ser a nossa ideia? Se esse 2,5 sofreu uma porcentagem de 160% para gerar o 4, qual foi o aumento que eu tive? Lembra, aumento é sempre o que passa de 100, certo? 100% é o valor inicial, o que passou de 100 é o que está aumentando. Ou lembra dos fatores multiplicativos, né? O que significa um fator multiplicativo de 1,6 que a gente viu na aula? É um aumento de 60%, porque é o valor inicial 1 mais 0,6, que é o 60%, tá? Então, se esse valor for multiplicado por 1,6 e resultou 4, é porque aumentou 60% dele, tá ok? Então a loja teve um aumento de 60%, nosso gabarito é a letra A. Exemplo 2. Primeira coisa que eu vou fazer então é analisar os dados que a questão me fornece. Bom, ela fala que 48% da população é de homens. Então o que eu já posso concluir? Que 52% vai ser de mulheres, tá ok? O total é sempre 100%.
Se 48% são homens, quanto que falta para dar 100 de 48? Falta 52% para o 100. Então eu sei que 52% vão ser de mulheres, tá ok? Maravilha. Aí a questão fala que 11% dos homens são canhotos e 9% das mulheres são canhotas. Então tá aqui as informações. Bom, a questão ela quer, então, o percentual total da população que é canhoto se for seguir essa porcentagem aqui, essa ideia aqui. Então o que vai acontecer? Se é o total da população, eu posso ter homens canhotos e mulheres canhotas. Então eu vou ter que fazer essas duas possibilidades. Então se eu for analisar primeiro os homens que são canhotos, o que vai acontecer? Bom, eu tenho que 48% dos homens são canhotos. Eu tenho que 48% da população são de homens. Então eu vou ter que primeiro pegar o 48%, tá? O que é 48%? É 48 sobre 100, tá? Na matemática, eu sempre tenho que operar porcentagem em forma de fração ou índice, certo? Então eu tenho que escrever 48 sobre 100. Aí 11% dos homens são canhotos. Só que aí, 11% dos homens, eu vou ter que calcular 11% sobre os 48%, tá? Porque 48% são homens. Então eu tenho que calcular essa porcentagem sobre essa. Como é que eu calculo uma porcentagem sobre a outra? É só eu multiplicar as porcentagens, só isso. Então eu vou ter que multiplicar o 48% pelo 11%. E aí vai resultar a porcentagem total de homens que são canhotos, tá? Então é só eu fazer essa conta aqui. Como é uma multiplicação de frações, é só eu fazer numerador com numerador e denominador com denominador, certo? Então, 42 vezes 11 eu tenho 528, tá aqui. E 100 vezes 100 eu fico com 1000, certo? Então tá aqui. 10.000, aliás, né? Beleza. Essa então é a porcentagem que eu tenho de homens que são canhotos. Como é que eu transformo isso aqui em porcentagem? Bom, para estar em porcentagem tem que estar por 100, certo? Então eu tenho que ter 100 no denominador. Como é que eu vou fazer isso? É só eu cortar 2 zeros aqui do meu denominador. Se eu cortei 2 zeros, eu tenho que deslocar a minha vírgula 2 casas para a esquerda. Sempre que eu divido por 10, eu ando uma casa para a esquerda, do número que está dividindo, né? Quando eu divido por 100, eu ando 2. Se eu cortei 2 zeros, eu dividi por 100. Então eu andei 2 casas para a esquerda, tá ok? Então eu fico com 5,28 sobre 100, que é 5,28%. Tá? Então, essa é a porcentagem de homens que são canhotos. Para eu achar a porcentagem de mulheres canhotas, eu faço a mesma coisa. Então eu vou fazer 52 sobre 100, que é a porcentagem de mulheres, e isso vai multiplicar 9%, já que 9% das mulheres são canhotas. Então eu calculo 9% de 52%. Então é só multiplicar 52% por 9%. Então eu tenho 52 vezes 9, que vai dar 468, dividido para 100 vezes 100, que vai dar 10.000. Tá ok. Aí novamente, para ter em forma de porcentagem, é só eu simplificar, cortar esses 2 zeros aqui. Minha vírgula vai ter que andar 2 casas para a esquerda, como anteriormente. E aí eu vou ficar então com 4,68%. Então eu sei que 5,28% são os homens canhotos e 4,68% são as mulheres canhotas. Como eu quero a porcentagem total, é só eu somar. Então o total da população canhota vai ser a soma dos 5,28 homens, 5,28%, mais os 4,68% das mulheres. Certo? E eu vou ter que fazer essa soma. Quanto que vai dar então? Para somar números com vírgula, eu coloco vírgula embaixo de vírgula. Então vamos lá novamente no nosso rascunho aqui. Eu vou fazer 4,68 mais 5,28. Coloco vírgula embaixo de vírgula. Tá ok. 8 mais 8, 16, vai 1. 6 mais 1, 7, com 2, 9. Aí eu repito a vírgula. 5 mais 4, 9. Então, 9,96% da população são de canhotos. Nosso gabarito é a letra B. Exemplo 3. Então o preço sofreu 2 descontos sucessivos, primeiro de 10% e depois um de 20%. E a questão quer saber, com relação ao preço inicial, qual foi então o desconto total obtido. Primeira coisa que você não pode confundir, não é só pegar os 2 descontos e somar e equivale a um único desconto de 30%. Isso não acontece, tá? A gente já vai ver por quê. Então é o seguinte, o primeiro desconto foi de 10%. Tá, professor, mas como é que eu vou calcular um desconto sobre um preço que eu não conheço qual é? Bom, se eu não sei qual é o preço, eu vou chamar ele de X, tá ok? Então tá aqui o meu X.
O que significa descontar 10%? Lembra lá da aula que a gente viu aqueles fatores multiplicativos. Descontar 10% é só multiplicar por 0,9, porque eu fico com 90% daquele valor, certo? Então é só multiplicar o meu x por 0,9. Então o preço descontado de 10% ficou 0,9 vezes x, tá ok. Aí o segundo desconto, que é de 20%, ele vai ser sobre o preço após o primeiro desconto, ou seja, ele vai ser sobre esse valor que eu tenho aqui, tá? Por isso que o 20%, de certa forma, ele é um desconto que vale um pouco menos, tá? Ele não é exatamente o 20%, porque ele não incide sobre o valor inicial, ele vai incidir sobre o valor após o primeiro desconto, tá? Então o 20% ele incide sobre esse valor aqui. Por isso que o desconto total ele não vai ser o 30%, que é a soma dos dois, ele vai ser um pouquinho menos, né? Então por isso que vai acontecer, porque o segundo desconto ele incide sobre o primeiro desconto já. Então o que é descontar 20%? É multiplicar por 0,8. Então eu vou ter que multiplicar isso aqui por 0,8. Tá? Aí sim, aqui eu tenho dois descontos sucessivos, tá? É porcentagem sobre porcentagem. Então eu tenho que multiplicar o 0,9 pelo 0,8. Vamos fazer essa conta aqui? Vamos lá no rascunho de novo então. Eu tenho 0,9 que multiplica 0,8. Bom, para multiplicar números com vírgula, primeiro eu esqueço que a vírgula existe e multiplico normal, certo? Então aqui eu tenho 8 vezes 9 vai dar 72. Tá aqui. 0 vezes 9, 0 e 0 vezes 0, 0. Então é 72, eu vou ter 2 aqui, 2 mais 0, 2, certo? Soma essas parcelas. 7 mais 0, 7 e 0 mais 0, 0. 0,72. Aí é só eu contar quantas casas eu tinha depois da vírgula. Aqui eu tinha uma, então somando dá 2. O meu resultado também tem que ter 2 casas depois da vírgula. Então é só eu contar da direita para a esquerda 2 casas, 1, 2, a minha vírgula está aqui. Então eu tenho 0,72. Então eu vou ter aqui 0,72 do x. O que significa? Que eu fiquei com 0,72 do meu preço x. O que é 0,72? É 72%. Aí o que a gente vai ter que pensar? Bom, se o preço inicial é sempre 100%, e agora eu fiquei com 72% desse preço, significa que ele reduziu quanto? Reduziu 28%, certo? 100 menos 72 dá 28. Então a nossa resposta é a seguinte. Com relação ao preço inicial, então a gente teve um desconto. Vamos colocar aqui então que o preço inicial, resposta então do nosso problema, o preço inicial foi descontado em 28%. Tá ok? Então essa é a resposta da nossa questão. Exemplo 4, a gente tem que verificar se os itens são verdadeiros ou falsos. O primeiro ele diz o seguinte, que em uma turma a porcentagem de meninas é de 40%. E aí, se eu tirar metade das meninas da classe, a porcentagem de meninas passa a ser de 20%. Será que está verdadeiro ou falso? Bom, quando uma questão ela traz só porcentagem e não fala de valores, eu posso atribuir valores que aí vai facilitar a minha conta. Então vamos imaginar que nessa sala eu tivesse, sei lá, 100 alunos, vamos supor. Professor, posso atribuir qualquer valor que eu quiser? Pode, tá? Porque a questão fala só de porcentagem. Então, se eu disser que 100 alunos, se eu disser que eu tenho 100 alunos na classe, eu sei que 40 são meninas, porque é 40%. Se eu disser que são 10 alunos, eu sei que 4 são meninas, porque é 40%. Tá? Então, qualquer valor que você atribuir vai dar certo, porque é a porcentagem que eu tenho, então sempre vai dar para qualquer valor. Beleza. Por que eu coloquei 100? Porque a porcentagem é o próprio valor, facilita a minha vida, tá? Então, se eu supor que são 100 alunos, eu sei que 40 são meninas, tá aqui. E se 40 são meninas, qual vai ser o total, qual vai ser o número de meninos? Vai ser 60, porque 40 mais 60 tem que dar o total, que é 100, tá? Então o número de meninos é o que falta para fechar o total, então eu sei que vai ser 60, tá ok. Aí, o que acontece? Eu vou tirar metade das meninas, então se eu tinha 40, tira metade, eu vou tirar 20, vou ficar com quantas então? Vou passar a ter 20 meninas. Será que o item está certo então? Eu vou ficar com 20%? Fiquei com 20 meninas. Eu não vou ficar com 20%, certo? Por quê? Porque o total de alunos vai passar a ser 80, certo? Ó, eu continuo tendo os 60 meninos e passo a ter 20 meninas. Então o total da turma passa a ser 60 mais 20, que é 80. Só que aí, esse 20 das meninas, ele é 20% de 80? Não é. 20 só vai ser 20% do 100. Mas como o total de alunos não é mais 100,
Esse 20 não é 20%, tá? Vai ser 25%, só que a gente nem precisa calcular, né? Porque o item ele já está, então, falso, tá ok? O item B diz que a área de um retângulo não se altera se eu diminuir 10% da sua base e aumentar 10% da sua altura. Você até pode pensar o seguinte, se eu diminuir 10% da base, mas aumento 10% da altura, fica equivalente, então não vai alterar a área. Mas não, isso não acontece, tá? Bom, a gente vai ter que lembrar que área de retângulo é só eu fazer base vezes altura, tá ok? Então eu tenho aqui o seguinte, área igual a base vezes altura. O que significa esse B e esse H? Não tem nada na frente dessas letras, certo? Se não tem nada, é porque o número que está ali é 1. Tá? O que significa? Que é 100% dessa grandeza. Essa é a ideia. Tá ok. Aí, o que acontece? Eu diminuir 10% da base. Se eu diminuir 10% do B, eu vou ficar com 0,9B. Tranquilo? Diminuir 10% é só multiplicar por 0,9. Então eu fiquei com 0,9B. Aí eu aumentei 10% da minha altura. Então eu fiquei com 1,1H. Certo? Tá aqui. Então eu vou ter essa multiplicação aqui, 0,9 vezes 1,1. Vamos ver quanto é que vai dar. Novamente o nosso rascunho aqui. Eu vou fazer então 1,1 que multiplica 0,9. Faço a minha multiplicação normal. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. 0 vezes 1, 0. E 0 vezes 1, 0. Então eu fico com 9, 9 e aqui 0. Uma casa mais uma, duas. Então meu resultado também vai ter duas casas depois da vírgula. Então eu fiquei com área igual a 0,99 que multiplica B, que multiplica H. Bom, esse B vezes o H é exatamente a área, o 100% da área. Só que agora eu tenho 0,99 multiplicando esse B e esse H. O que isso significa? 0,99 é 99%. Significa que eu tenho 99% dessa área. Ou seja, diminuiu 1% da área inicial, certo? Então o item está falso. A área ela se altera sim, ela diminui 1%. O item C é uma pegadinha clássica para a gente finalizar a nossa aula. A gente já sabe que o item está falso, vamos observar o que acontece aqui. Então, se o produto custava R$100 e teve um desconto de 20%, ele vai ficar quanto? Vai ficar 80, certo? Porque 20% de 100 é o próprio 20. Então eu fico com R$80 desse valor. Aí eu tenho que multiplicar por uma porcentagem X, que vai resultar 100, porque eu quero que volte ao valor inicial, que é 100%. Por que o item está falso? Porque se eu pegar 20% de 80, não resulta 20, certo? Para que eu volte ao valor inicial, eu tenho que somar 20 a esse 80 para voltar ao 100. Só que se eu calcular 20% de 80, não vai dar 20, certo? 20% só vai dar 20 se o valor que eu tiver fosse 100. Mas como é 80, então não vai dar 20 isso aqui. O item está falso, tá?